versículo 17. Então está aqui. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao lugar chamado Caveira, em aramaico Gólgota. Ali, eles o prepararam para a cruz. Outros 2 foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa dizendo: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Jesus: mude a inscrição de rei dos judeus para disse. Ele disse: sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi, escrevi. Então é esse trecho que nós vamos estudar aqui agora. Então, gente, essa primeira parte aqui, né, carregando a própria cruz. Então, de acordo com a maioria das fontes, né, as fontes mais seguras, é provável que Jesus tenha carregado apenas a parte horizontal da cruz. Então, a cruz, né, tem a parte vertical, aquela autona, e tem a parte horizontal, que é chamada de patibulum. Patibulum, eu acho que o certo é isso, patibulum. Então, essa parte horizontal. E ela, acredita-se, né, provavelmente, que ela pesava cerca de 30 quilos. Então, essa foi a peça que Jesus carregou. Mas lembrando, gente, que Jesus já tinha sido açoitado, espancado por quase 11 horas de tortura, e aí ele tinha que carregar um pedação de madeira de 30 quilos. Ele já estava mais de 24 horas sem dormir. Pensa na situação, como era difícil fazer isso, gente. E outra, né, o açoite, principalmente o açoite, né, o açoitar, ele tinha essa intenção de enfraquecer a pessoa para dificultar o carregar dessa cruz. Portanto, né, gente, embora o peso total da cruz fosse muito maior, Jesus provavelmente carregou essa parte horizontal, mas nem isso ele conseguiu fazer. Se vocês forem ver o relato dos outros evangelhos, né, durante essa crucificação, Jesus, ele chegou a certo momento que ele não aguentou, provavelmente por causa dos açoites, que ele perdeu muito sangue, ele estava muito debilitado, e aí precisou pegar forçou, né, um cara que passava lá, que era o Simão Cirineu, né, e ele ajudou Jesus a carregar a cruz ali até certo ponto. Continuando aqui, Jesus, né, foi para um lugar chamado Caveira. Então eu coloquei aqui, não sei se dá para ver legal, depois eu posso mandar para vocês, é mais ou menos assim, gente, a visão que Jesus teve. É um corredor, a Via Dolorosa, né, que existe hoje, até em Israel as pessoas fazem o passeio da Via Dolorosa, então ele passa por vários caminhos. Esse lugar aqui, ele é aproximadamente, que eles falam de 600 a 700 metros foi a caminhada de Jesus, de dentro da fortaleza Antônia, lá onde ele foi açoitado, até o lugar que os especialistas, os historiadores, imaginam que foi o Calvário. Né, gente, porque não dá para ter certeza absoluta. Lembra que Jerusalém foi destruída várias vezes e reconstruída por cima. Então, na verdade, são trabalhos arqueológicos que apontam que seria mais ou menos esse lugar. Ou seja, seria quase na porta da cidade, um lugar muito acessível, onde as pessoas estavam chegando. Então, a Via Dolorosa, né, tem cerca de 600 metros de comprimento. Esse trajeto Jesus percorreu a pé nas suas últimas horas, antes de ser crucificado. O caminho é cheio de ladeiras, de escadas. Este caminho foi marcado por imenso sofrimento, profundo amor e sacrifício supremo, gente. A rota estava repleta de uma multidão hostil. Então, durante o carregar, ele ainda era xingado, ele era cuspido, ele era insultado, e provavelmente ele caiu várias vezes ali, porque ele não estava aguentando. E foi nesse, como é que eu vou dizer, nesse contexto que Jesus carregou a sua cruz. E coloquei aqui também, eu quero deixar para vocês aqui, né? E ali pegaram, Jesus foi para esse lugar chamado Calvário. Então, esse aqui é essa montanha da caveira, né? Esse lugar do Calvário. Deixa eu ver. Então, só para vocês verem aqui, gente, por que é chamado de lugar da caveira? É mais ou menos
Deixa eu ver se dá para ver aqui o mouse, tá dando para ver? Tá meio aqui, né? Essa formação rochosa, então eles imaginam que isso aqui, por isso que eles chamavam de Gólgota, né, lugar da caveira. E aí eu até pus um encaixezinho para vocês verem aí, por que esse lugar é chamado assim. Então, só para vocês verem. E aí vamos para o versículo 18, gente. Versículo 18. E ali, eles o pregaram na cruz. Então, eu vou falar mais ou menos como que funcionava essa crucificação, o passo a passo dela. Primeiramente, gente, vocês têm que entender que Jesus foi despido das suas roupas. Então, na verdade, as pessoas colocam, né, a imagem de Jesus, muitas vezes, com uma espécie de roupa íntima, mas, na prática, o que se acredita, quase que 95% das pessoas, dos historiadores, entendem que ele foi crucificado nu. Por quê? Porque os romanos queriam realmente humilhar. A crucificação era um momento de tentar humilhar a pessoa ao máximo, para que todo mundo que passasse ali tivesse medo do Império Romano. Eles iam olhar aquilo e ficar extremamente com medo, além da dor física, da tortura física, da humilhação, né, dos xingamentos. Então Jesus, ele ficou totalmente nu para ser crucificado. O nosso Deus, aquele que você, né, que nós todo dia professamos que amamos. Imagina que cena complicada, que cena difícil. O que Jesus passou por nós. E muitas vezes, para não passar vergonha, nós abrimos algumas concessões, né? Quantas vezes, para não passar vergonha, você abriu certas concessões? Mas Jesus, ele se entregou completamente. Ele não prendeu nada por nossas causas. E por isso nós temos que realmente entregar tudo por ele, gente. Tudo por ele. Então, o primeiro passo, ele foi despido das suas roupas. 2, gente, os pregos. Então, os braços eram esticados sobre o patíbulum e os pregos de ferro eram martelados através dos pulsos. Não da palma das mãos, para que o peso do corpo não rasgasse a carne e permitisse a fixação. Então, muitas vezes a gente vê, né, Jesus furando as mãos, mas eles entendem que é muito improvável, né? Quando eles acham os relatos, ou até quando acharam alguns restos mortais de pessoas crucificadas, eles usavam o pulso. Porque tem uma região certinha, se bater aqui, aguenta o peso do corpo. Então, foi isso que aconteceu. Então, o prego era encostado aqui e era martelado aqui nessa posição do pulso. Ao colocar os pregos nos pulsos, causavam uma dor excruciante. Então, eu coloquei aqui também, que nós temos que entender que essa foi um dos momentos mais dolorosos. Por quê? Porque acertou tendões, acertou nervos, acertou um monte de coisa, e aquele momento é uma dor extremamente pesada. Então, depois de fixar os pregos na trave horizontal, ele era elevada e fixada no poste vertical e fincada no chão. Então, primeiro pregava naquela parte horizontal, depois eles pregavam a parte horizontal, né? Depois eles juntavam essas peças e depois erguiam a pessoa. Então, esse é o 4º passo da crucificação. E o 5º, os pés, então, eram pregados na cruz, geralmente um pé sobre o outro, no meio do arco de cada pé, com os joelhos levemente dobrados. Então, eles deixavam a pessoa mais ou menos uma altura que o joelho ficava levemente dobrado, colocavam um pé sobre o outro e fincavam os pregos ali, um em cima do outro, pregando na madeira. Então, vocês veem a barbaridade, né? O quanto era bárbaro aquilo que Jesus sofreu. Falar um pouquinho sobre o sofrimento na cruz, né, gente? Uma vez suspenso na cruz, todo o peso do corpo era suportado pelos pregos e causava uma dor intensa e constante. Uma dor intensa e constante. Os braços esticados provocavam cãibra nos músculos do peito, dificultando a respiração.
do preso na posição de inalar. Então eu estava vendo que a Carol mandou um vídeo no grupo do Louvor muito bacana, um médico explicando, de um filme, né? Eu esqueci o nome desse filme, eu já assisti ele. Mas ele vai falando, né? Ele é um cara tentando provar que Jesus não existiu, que Jesus não morreu. E aí, no final, nesse filme, né, que é sobre fatos reais, ele vai procurando, é um jornalista, né? Ele vai procurando historiadores, médicos, vai tentando fazer. E aí tem um trechozinho que vai falando, né? Que eu achei bem bacana a explicação, que ao Jesus ficar pregado, com os braços abertos, ele começava a ter cãibra na região do peito, e aí normalmente ele ficava preso. Quando ele estava agachado, ele não conseguia, tipo, se ele respirou, ele não conseguia soltar. E se ele soltou, ele não conseguia respirar. Então ele tinha que se erguer sobre os pregos, colocando todo aquele peso, aumentando a dor, né? Porque já dói você ficar ali pendurado. Mas para você poder respirar, ele tinha que se erguer sobre os pregos. Aí doía muito mais, mas era o único jeito de respirar. Senão ele ficava preso e não conseguia respirar. Aí ele se levantava e soltava o ar. Então, para respirar, ele tinha que infligir uma dor pesadíssima sobre ele. A morte de cruz era lenta e dolorosa e ocorria por asfixia. Então, no final das contas, chegava um momento que ele estava tão cansado, com tanta dor, que ele não conseguia mais levantar. Aí ele morria asfixiado. Faltava o ar e ele falecia daquela forma. Para respirar, a vítima precisava exercer pressão sobre os pés e os pulsos, o que intensificava a dor e levava à exaustão. A exposição ao sol, calor, perda contínua de sangue, sede intensa, febre traumática e tétano também contribuíam para o sofrimento. Então, eu estou falando aqui, gente, o que aconteceu durante a crucificação. A crucificação poderia durar algumas horas ou até vários dias. Vamos seguir, gente? Então, já até coloquei, né? A morte da cruz era geralmente lenta, dolorosa e ocorria por asfixia. Então, 18. Vamos estudar agora esse pedaço. Está bem ruim aqui a imagem, mas... Outros dois foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Então vamos falar um pouquinho sobre esses ladrões da cruz. Então pode abrir aí, quem quiser, Mateus 27, de 38 a 44. Mateus 27. Porque, gente, o João, o evangelista, é o que menos detalha o comportamento dos ladrões. Mateus foca no comportamento de todos os presentes. Então eu queria falar um pouquinho sobre a visão de Mateus desses dois indivíduos, né, que estavam sendo pregados ao lado de Jesus. Mateus 27, 38 fala assim: 2 criminosos foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda. O povo que passava ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você diz que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias? Pois bem, se é o Filho de Deus, salva a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes e os mestres da lei, os líderes do povo, também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo? Diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. E ele confiou em Deus, então o Deus que o salve agora, se quiser. Pois disse ele, eu sou o Filho de Deus. Isso aí os líderes religiosos. Aí vem essa parte, né, gente? 44, que fala um pouquinho do comportamento desse povo. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. Então vocês entenderam que, a primeira coisa que você tem que entender é que até aqueles bandidos presos lá estavam insultando a Jesus, insultando, xingando. Desce da cruz, faz isso, faz aquilo. Então Jesus estava sendo ali o tempo todo, as pessoas tentando persuadir ele a desistir da cruz, até o último momento. Lucas 23, de 39 a 43, vai falar sobre um dos ladrões aqui. Então, um dos criminosos, pendurados ao lado dele, zombava. Então você é o Cristo? Salva a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes,
Mas este homem não cometeu mal algum. Disse ele: Jesus, lembra-se de mim quando vier o teu reino? E Jesus lhe respondeu: eu lhe asseguro que hoje estará comigo no paraíso. Então, o que nós podemos ver aí, gente? Essa cena, nós podemos ver aí desses dois homens, né? Dois comportamentos, dois ladrões, dois pecadores, duas pessoas horríveis. Porque para ser crucificado o cara tinha que ser muito ruim. Então eram duas pessoas muito ruins. E nós podemos ver aí também um retrato da humanidade. Pessoas ruins. Mas ao se encontrar com Jesus, alguns têm uma resposta e outros têm outra resposta, né? Nós temos aquele, né, que falou o quê? Ah, se você é o Cristo, então sai da cruz e me tira também. Ou seja, pessoas que ficam procurando Deus para resolver alguma coisa pessoal. Então, muitas vezes nós agimos como o ladrão da cruz, o ruim, né? Eu falo que o bom ladrão não tinha ninguém bom ali, não. Aqueles dois ladrões. Mas tinha um que reconheceu. Ele olhou para Jesus, gente, o que é muito incrível, né? Ele olha para Jesus, ele começa a confessar que ele era muito ruim. E no final ele vai e pede: Jesus, lembra de mim? Já pensou isso? Como que a graça é algo espetacular? André, já pode levar para a André, que ela vai falar. Ela vai perguntar, não sei. Mas nós vemos aí, gente, um retrato da graça de Deus. Pessoas que reconhecem que são más. Pessoas que reconhecem que estão aqui, eu mereço o que está acontecendo. Só que, ao invés de aceitar tudo que está vivendo, ele olha para Cristo. E por causa de quem Cristo é, ele pede misericórdia. E é atendido. Então nós vemos um retrato aí da humanidade e um retrato da graça de Deus. Aquele homem não merecia, ele não fez nada, ele viveu uma vida de pecado até o último segundo da vida dele. E ele chega e fala: Jesus, lembra de mim? Eu sou ruim mesmo, mas lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus se esforça. Gente, e para perdoar esse homem, para falar isso, lembra que ele tinha que se erguer sobre os pregos. Ele tinha que infligir uma dor fortíssima em si para falar: você está perdoado. Hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Jesus. Irmã Andréia, pode falar. Diego, é uma pergunta. Talvez seja um pouco boba assim, a pergunta, mas na época que Jesus foi crucificado, a crucificação era a única forma que existia de punição, ou haviam outras formas de punição, como, por exemplo, enforcamento, guilhotina, ou só tinha a crucificação? Ou se a crucificação era o nível mais elevado de punição que existia naquela época? Era o nível mais elevado. Né? No Império Romano, naquela época, assim, no contexto de Jesus dizia, tinha 3 formas de matar as pessoas, normalmente. De pena de morte, né, gente? Não de matar. Tinha muita forma de matar. Mas de pena de morte estatal, né? Aceita em lei pelo Estado, eram 3. Eram decapitação. E decapitação era a mais brandinha, a mais boazinha, tanto é que nenhum romano poderia ser morto de outra forma. Se um romano tivesse uma pena de morte, ele teria que ser decapitado. Porque é a mais generosa, né? A melhorzinha. Nós tínhamos o apedrejamento, que estava também na lei dos judeus. Os judeus apedrejaram Estevão e outras pessoas. Então existe o apedrejamento. Só que tinha a crucificação, que é o pior de todos. Era o mais terrível. Na verdade, nós falamos nas aulas anteriores. Era um espetáculo de horror. Eles queriam realmente chocar as pessoas. Trucidade. Eles eram especialistas em crucificação. Não foram os romanos que inventaram, mas eles eram especialistas. Eles ficavam, se você for assistir o filme Paixão de Cristo, você pode perceber nos açoites de Jesus, que eu percebi na última vez que eu assisti, ficava um romano olhando para o rosto de Jesus assim, enquanto os outros estavam batendo. Quando ele percebia que ele ia desmaiar, para. Muda. Bate nas pernas agora. E vai mudando. Tipo assim, sabe, requintes de crueldade. Então, existiam outras. E essa era a pior. Né?
Então nós vemos, né, gente, com esse outro ladrão, né, um grito de misericórdia nos seus últimos momentos. E um belo desenho da graça de Deus, né? Um homem confessa que é mau e que merece morrer pelos seus crimes, mas pede um presente, né? Jesus, eu sou ruim. Eu mereço estar aqui. Me dá um presente. Já pensou isso? Vai levando para Carol, gente. Caroline vai falar daqui a pouco. Então, a graça de Deus é algo escandaloso, gente. A bondade de Deus, ela é exercida sem a nossa necessidade de méritos. Todo mérito vem de Jesus. Este homem viveu uma vida de pecado, de violência, e está com o Senhor Jesus até aquele momento no paraíso. Vocês entenderam, gente? Ele viveu uma vida de pecado e violência, e hoje, esse homem aí ruim, ele está ao lado de Jesus, que era ruim. Está ao lado de Jesus. Pode falar, Carol. Paz, irmãos. Um detalhe muito importante aqui é justamente um desses ladrões reconhecer e dizer assim, mas este nenhum mal fez. Quem contou isso para ele? Ele teve uma revelação, porque ele nem conhecia a Cristo, ele estava sendo ali, pelo que parece, apenas crucificado ao lado dele, porque ia ter 3 crucificações, deu dos 3 serem crucificados ali, porque o Senhor tinha um plano de salvação para aquele homem. Mas ele reconheceu, este nenhum mal fez, nós somos culpados, nós merecemos. Ele é inocente. Quem revelou isso para ele? O próprio Deus se revelou para ele. Não tinha como ele saber que Jesus era inocente, se ele estava sendo crucificado como eles por serem malfeitores. E outra coisa que o Senhor nos revela nesse momento, em que, enquanto há fôlego de vida, há esperança. Aquele homem estava no último momento, como você acabou de falar, último segundo. Ele teve salvação, ainda que ele tivesse levado uma vida inteira de maldades, de crimes, ninguém sabe ao certo o que ele fez, mas cometeu muitos crimes, porque é isso que a Bíblia relata, né? Não detalha. Mas a graça alcança enquanto houver fôlego. Então, aquele ditado que fala, enquanto há vida, a esperança, é a pura verdade. O Senhor tem salvação para dar aquele até no último momento. E que o próprio Deus se revelou para aquele homem, porque não tinha como ele saber que Jesus era inocente, já que Jesus estava sendo acometido da mesma sofrimento que ele, né? Então é algo sobrenatural ver como que Jesus se revelou para ele num instante. E Jesus estava com 2, mas apenas um recebeu essa revelação, né? O arrependimento, na hora da morte. Realmente, é muito incrível a gente pensar sobre isso. Também tem a possibilidade de ele ter visto, né? Jesus era muito famoso naquele período, né? Será que esse ladrão não participou ali, talvez, da multiplicação dos pães? Ele viu, gente, as pessoas conheciam Jesus, sabiam quanto ele era especial. O que eles estavam fazendo ali foi muito consciente, né? Vamos lá continuar então o nosso texto, gente? 19, né? Só para continuar aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o 19. E Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a placa escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude a inscrição, rei dos judeus, para ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que eu escrevi, escrevi. Então, gente, 3 idiomas e uma mensagem. Jesus é rei. Em aramaico, na língua dos judeus. Latim e grego, gente, eram as línguas mais faladas do mundo naquela época. Então, Pilatos, ele foi profético. E para vocês verem também como Deus usa até pessoas pagãs, né? Deus, de alguma forma, colocou aquilo. E Pilatos, ele pôs o pé. O pessoal foi lá pedir para tirar. Não tira isso aí, não coloca rei dos judeus, não. Coloca, ele disse que era. Ele, não vou tirar. Vai ficar rei dos judeus. E não só isso. Vai ficar na língua suas e na língua do mundo inteiro. Para todo mundo ver. Ele é rei, sim. Né? Eu acho isso incrível. Então, o Pilatos, ele foi profético. Apesar de ser um cara que estava tentando zombar dos judeus ali, né? Então ele estava querendo ficar com raiva, porque eles forçaram ele a crucificar Jesus, ele não queria. Então tá bom, então vou pelo menos no final aqui, eu vou zombar de vocês. Só que ao zombar, ele estava declarando uma verdade espiritual fortíssima. Jesus não é só rei dos judeus, ele é rei do mundo inteiro. Por isso que nós vemos essa palavra escrita em 3 idiomas e nos 2 principais idiomas da época, né? O grego e o latim.
além do aramaico. Então, e pessoas do mundo inteiro estavam vindo para a festa da Páscoa, gente. Judeus espalhados pelo mundo inteiro. Então, nós tivemos relatos disso, de pessoas do mundo inteiro viram essa placa e entenderam o seu significado, gente. Então, Jesus é o nosso rei. Mas, o que nos faz pensar, né, gente, que tipo de rei é esse? Como assim? Um rei pregado numa cruz. Coisa escandalosa, né? 1 Coríntios vai falar assim, a partir do 18. A mensagem da cruz é loucura para os que caminham para a destruição. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o... Quem sabe? É o poder de Deus. Então essa mensagem, gente. Por que é a mensagem da cruz? As pessoas, os discípulos de Jesus, eles saem pelo mundo falando o quê? Jesus foi crucificado, ele foi trucidado por nós. Ele morreu por nós. Então, Paulo aqui, quando escreve a carta aos Coríntios, ele vem dizer, gente, pois a mensagem da cruz é loucura para quem está se perdendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A gente olha para isso, a gente fica empolgado. A gente olha para isso, a gente se sente amado por Deus. A gente consegue entender quem é mais o nosso rei Jesus. Lá no 22 ele continua, pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem. Algumas versões falam, é escândalo, para eles é escândalo, é uma blasfêmia, falar que o rei foi crucificado, que o Filho de Deus apanhou de homem. Então, quando eles ouvem isso, quando eles ouviam isso, eles gritavam, blasfêmia. Já os gentios, né, os outros que não são judeus, eles olham para aquilo, mas que tolice, como assim? Um rei apanhando, sofrendo? Mas os reis, na verdade, eles são poderosos, eles são fortes, eles tomam o que eles querem, eles fazem o que eles querem. Como assim? O seu rei apanhou? O seu rei foi crucificado? E os gentios dizem, é tolice. Então os judeus acham que é escândalo. E quem não era judeu naquela época achava aquilo uma tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto os judeus como os gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembre-se, irmãos, que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera louca para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu as coisas desprezadas do mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Amém? Então, assim que nós vemos, gente. Então, quando a gente começa a pensar, como assim? Cadê a honra? Cadê os serviçais? Cadê o luxo desse rei? Porque nós podemos ver aí, né? O rei Jesus pregado na cruz e o rei César estava onde nesse momento, gente? Estava num trono. Todo o luxo do mundo. Vocês conseguem pensar que naquele momento César, que era o rei, o imperador romano, ele poderia ter o que ele quisesse. Bastava ele pedir tudo que um homem daquela época podia pensar de riqueza e luxo, ele teria. E o nosso rei estava onde? Pendurado numa cruz. Por quê, gente? Porque o nosso rei, ele é diferente. Nós temos um rei que ele não exige de você as coisas. Pelo contrário, ele pega uma bacia, uma toalha, ele vai lavar os seus pés. Ele pensa primeiro nos súditos dele. Ele vai trabalhar e lutar pelos seus súditos. Vocês entenderam? O César, ele obrigava todo mundo a fazer o que ele queria. Jesus, pelo contrário, ele fazia por nós aquilo que a gente não podia fazer. Tudo que nós não podíamos fazer, Jesus ia lá e fazia por nós. Então esse é o poder. César tinha o poder da espada. Jesus tinha o poder do amor. E aí eu pergunto para vocês, quem vocês acham que é mais forte, gente? Passou-se 2025 anos. Quem olhasse para aquilo ali, gente, naquele dia, não ia ver nada de bom.
Ah, não tem jeito, cara. Claro que César é maior. Mas olha para trás agora. Passou-se 2025 anos. Quem é o César? Cadê o César? Cadê o Império Romano? Estimativas dizem que cerca de 2,4 bilhões, hoje no mundo, cerca de 2,4 bilhões de cristãos. Ou seja, um terço da população mundial declara Jesus é rei. Então, olhando lá para trás, gente, há 2.000 anos atrás, a gente podia olhar para o nosso rei e falar, cara, ele perdeu. Mas passando todo esse tempo, nós vemos quem ganhou. Quem sobrou? Só tem poeira de Roma hoje. Você tem que escavar para achar as conversas. Então, ou seja, aquele reino passou, mas o reino de Cristo, ele continua a crescer, e ele permanece para sempre, sempre e sempre. Então, gente, o poder do reino de Jesus, esse poder do amor, é muito mais poderoso que o poder da espada. Porque César tinha tudo. Ele podia vencer, ele podia conquistar tudo. E o nosso Jesus, naquele momento, ele estava exercendo talvez a maior violência. Ele estava vencendo a morte. Ele estava vencendo o pecado. Ele estava travando a sua maior batalha e ele é vitorioso. Amém? Olhando para trás, esse é o nosso rei. É assim que ele age. Só que ele fala, ele nos convida a viver da mesma forma, né? Filipenses 2,5. Tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, ele se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o levantou ao lugar mais alto de honra e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Ou seja, o nosso rei venceu e continua vencendo, gente. E o final da história nós já sabemos, né? Jesus vai vencer. Vamos agora para o versículo 23? Mais um trechinho. Depois que os soldados crucificaram a Jesus, repartiram as suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa peça única, de alto a baixo. Por isso disseram, em vez de rasgá-la, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. E isso cumpriu as escrituras que dizem, repartiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte sobre as minhas vestes. E foi o que fizeram. Perto da cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, a esposa de Clopas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse, mulher, este é o seu filho. E ao discípulo disse, esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo recebeu Jesus em sua casa. Amém? Então vamos continuar agora. Primeira coisa, o versículo 23 e 24, gente, é outro resultado da profecia do Salmo 22. Então, quando vocês lerem o Salmo 22, eu peço que vocês leiam o Salmo 22 do início ao fim, vocês têm que enxergar a cruz de Jesus. Salmo 22, no versículo 18, vai dizer isso aqui, gente, ó. Repartem minhas roupas entre si e lançam sorte sobre as minhas vestes. Exatamente o que aconteceu com Jesus. E aí eu queria pensar com vocês um pouquinho sobre isso, né, gente? O Salmo 22, ele foi escrito aproximadamente 1000 anos antes de Jesus ser crucificado. Na verdade, quando o Salmo 22 foi escrito, nem tinha crucificação, do jeito que era a crucificação romana. Quem inventou a crucificação foram os persas, foram 500 anos depois de Davi. Então, quando Davi ele compõe essa canção do Salmo 22, ele estava tendo uma visão de Jesus lá na frente. Então, eu vou mostrar aqui várias situações do Salmo 22, para você ver. Eu quero que vocês leiam. Então, foi escrito 1000 anos antes da crucificação de Jesus e 500 anos antes de ter cruz.
do jeito que acontecia lá no Império Romano. Primeiro, gente, aqui, ó, Salmo 22, 1. Só para vocês verem tanto da perfeição dessa profecia, né? Que é a canção de Davi aí. Meu Deus, por que me desamparaste? Então ela começa falando, Salmo 22, 1. 1000 anos antes ele fala o que Jesus disse, né? Na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, 8. Este é o que confia no Senhor, que ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Então ele vai falar as frases que os judeus falavam para Jesus no pé da cruz. Ah, então você é ungido de Deus? Então toda aquela blasfêmia, todas aquelas pessoas instigando Jesus a descer da cruz, o salmista falou naquela época ali. Então a provocação dos judeus, dos soldados, até mesmo dos ladrões crucificados, ele fala aí no Salmo 22, 8. Salmo 22, 16, ele vai falar, né? Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cercam. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Então não tinha crucificação quando Davi falou isso, gente. De perfurar as pessoas, pregar em madeira. Não tinha isso. E ele fala, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Então a gente vai ver aqui. E tem mais coisas, eu só queria deixar para vocês isso, né? Como é perfeita a palavra de Deus. Que ao entender, a gente consegue conectar o Velho Testamento com o Novo Testamento, as profecias todas se cumprindo ali na pessoa de Jesus. O quanto é incrível e o quanto isso tem que aumentar a nossa fé. Porque ao ver o nosso Cristo sendo crucificado, isso tem que nos tocar de algum jeito. E a perfeição da palavra é tão grande que isso tem que tocar o nosso intelecto também, cara. Isso não tem como ser inventado. Porque tem muita gente que vai achar que a palavra é inventada. Tem como inventar? Tem como um ser humano inventar um negócio desse? História de mais de 4.000 anos, tudo amarradinha, conectadinha, tudo certinha, tudo se cumprindo numa pessoa. Se isso não mexer com a nossa fé, gente, o que vai mexer? (25), gente, perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Então vamos falar um pouquinho sobre essas pessoas. Então eu coloquei aqui, né, a mais conhecida, Maria, a mãe de Jesus. Eu coloquei a personagem do The Chosen, tá, gente? Eu sempre gosto, sempre deixo. Assistam The Chosen, eu gosto demais dessa série, ela é maravilhosa. Então a mais conhecida, né, gente? Ela foi escolhida por Deus para dar à luz ao Messias. Lucas 1, de 26 a 38, vai falar sobre Maria. Ela era uma jovem humilde de Nazaré, temente a Deus. Desde o nascimento até a cruz, Maria acompanhou toda a trajetória de Jesus e agora estava presenciando o seu filho sendo crucificado. E ela representa, né, a figura do sofrimento silencioso e submissão total à voz de Deus. Só fala que ela estava lá, gente. Imagina uma mãe vendo um filho sendo totalmente trucidado do jeito que foi, humilhado, despido, insultado, e não fala-se uma palavra que ela disse. Ela entendia provavelmente o que estava acontecendo aqui, porque ela recebeu a profecia, e ela ficou ali do lado do filho dela até o último minuto, até o último suspiro. Então, ela é uma mulher extremamente admirável, né, gente? Eu acho que a gente tem que realmente olhar para a figura de Maria e realmente admirar. É uma cristã da maior categoria. Nós temos que aprender a amar, aprender a admirar. Maria, a irmã de Maria, gente, possivelmente Salomé, tá? Então eu coloquei ali que essa irmã de Maria é provavelmente Salomé, e essa Salomé é a mãe do João e de Tiago, os discípulos de Jesus. É claro, gente, se você for ler lá em Marcos e Mateus, ele vai falar que Salomé estava lá. E João fala que era a irmã de Maria. Então, as pessoas conectam com que essa Salomé que é falada nos outros é a irmã de Maria que João está falando. Que é a mãe de João. Vocês entenderam? Então, provavelmente, se esses relatos estiverem certos, João era primo de Jesus. João e Tiago. Tá? Então, essa era a Salomé que estava lá.
Ela aparece em vários momentos na Bíblia também, essa Salomé. Outra pessoa é essa Maria, mulher de Clopas, gente. Essa Maria, mulher de Clopas, é a que a gente tem menos informação. A gente imagina, então, assim, os historiadores, conectando assim, coisas mais distantes, entende que esse Clopas também é chamado de Alfeu, e tem uma pequena chance dela ser mãe do outro Tiago, que era discípulo de Jesus. Mas é claro, igual eles falam assim, gente, não dá para cravar, porque não tem informações suficientes para isso. Mas ela que tem menos informação, essa Maria de Clopas aí, esposa de Clopas. E a Maria Madalena, gente, muito mencionada nos evangelhos, especialmente na ressurreição. Ela era de Magdala. Jesus havia expulsado 7 demônios dessa mulher, essa Maria Madalena. Tá aqui, ó, Lucas 8, versículo 2 vai falar sobre isso, tá? E também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos imundos e enfermidades. Entre elas estava Maria Madalena, que ele havia expulsado 7 demônios. Está em Lucas 8, 2. Então, após a sua libertação, ela se tornou uma discípula fiel de Jesus. Ela é uma das primeiras testemunhas da ressurreição e teve o privilégio de ser enviada para anunciar aos discípulos de Jesus que ele estava vivo. Então, a partir do próximo capítulo de João 20, nós vamos ouvir de novo da Maria Madalena, que ficou lá no pé da cruz até o último minuto. Né, gente? Então, a partir desse versículo que nós vemos aí, nós vemos um destaque na figura feminina. Foram quem continuou. Os homens, né, os discípulos de Jesus, não relata ninguém, a não ser o próprio João, que ficou lá até o final. O resto ficou essas poucas mulheres aí, discípulas, até o final. Isso tem um significado muito grande, gente. O primeiro significado nós vemos aí, né, Lucas 20. Se vocês verem em Lucas 2, 34 a 35, nós vemos a profecia de Simão para Maria. Então Maria chega na frente de Simão e Simão vai profetizar sobre Jesus na vida dela. E ele vai falar, então Simão abençoou e disse a Maria, a mãe do bebê, quando Jesus ainda era um bebê: esse menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como um sinal de Deus para muitos, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações. Aí ele vai falar para Maria a profecia, que é essa aí. E você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. Então é isso que depois de 30 anos, essa profecia se realiza na vida de Maria. Ela que acompanhou o filho dela durante a vida toda. Gente, para a gente sentir um pouquinho, você tem que pensar na pessoa que você mais ama. E depois, pensa nessa pessoa sendo injustiçada e judiada. Eu estou vendo o irmão Célio ali, esses dias nós estávamos no aniversário de João, e ele não conseguia nem falar para João. Tanto amor que a gente sente ali do irmão Célio para a vida de João, ele não conseguia nem falar, ele chorava. Pensou, você é seu filho, injustiçado, judiado, para um monte de pecador. E você não falar nada. Pensa o coração dessa mãe. Ele fala como se uma espada. Ela sentiu uma dor terrível. Nós vimos aí, gente, o retrato dessas mulheres aí, né? Nós vemos a fidelidade e a coragem. Mesmo no momento de extrema vergonha, risco total, essas mulheres, e também João, né? Estavam lá. Diferente de muitos discípulos que fugiram, foram embora. Então elas foram leais a Jesus até o fim. O que prova, sabe o que, gente? É o amor que eles tinham por ele. Eles amavam Jesus. Sabe o que não vai te fazer é abandonar Jesus na grande tribulação que o pessoal tem medo, gente? Não é as suas posses, não é o seu conhecimento de sobrevivência na selva. É amar a Jesus. Se você amar Jesus, você não vai abandonar ele. Você vai ficar até o momento mais pesado. É um amor sacrificial, gente. Elas não estavam lá por interesse. Vocês acham que estavam lá buscando algum milagre, essas mulheres aqui? O que vocês acham que Jesus ia fazer por elas ali?
Jesus não tinha mais nada para oferecer, por isso que ele estava ali sozinho. Se ele tivesse pão ainda para dar, se ele tivesse milagre ainda para dar, cura para oferecer para aquele povo, tinha muito mais gente ali do lado dele. Só ficou ali quem amava. O verdadeiro amor não abandona no momento da crise. Elas preferiram enfrentar o sofrimento junto com Jesus, gente, porque a família do condenado também era insultada. E se o povo se cismasse, podia bater neles lá também. Mas elas arriscaram tudo, ficaram lá. Ficaram lá até o último minuto. Identificação com o sofrimento de Cristo, gente. Ao estarem junto de Jesus, associaram-se publicamente a Jesus, assumindo o desprezo e a vergonha da crucificação. Paulo vem falar sobre isso, gente, por quem aceita esse tipo de situação. Romanos 8,17 fala, se somos filhos de Deus, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Aí vem a parte difícil. Se de fato participarmos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. O que você está disposto a sofrer por Jesus? Será que nós vamos ser parte da multidão? A hora que tem pão, eu estou lá. A hora que tem milagre, eu estou lá. Está curando todo mundo, deixa eu entrar na fila aqui que eu quero ver esse Jesus. Mas e a hora que o milagre não vem? E a hora que está doendo? E a hora que parece estar dando tudo errado? Você ainda vai estar lá? E por último, gente, a presença feminina nesse momento era muito difícil, né? Enquanto a maioria dos homens se afastaram, as mulheres foram até o fim. Isso mostra o valor e a coragem de Jesus via nessas mulheres. Que numa cultura que desprezava muito. Gente, eu estou lendo um livro que chama... Não, fugiu o nome do livro, gente. O Reino de Ponta Cabeça. E ele fala muito do contexto das mulheres naquela época, gente. Era terrível. Ser mulher naquela época era muito difícil, gente. Era desprezada demais. Era praticamente quase que uma escrava. As jovens eram vendidas, às vezes, pelos pais. E era normal. Elas não tinham acesso à educação de forma nenhuma. Tinha rabinos que falavam assim, gente, Jesus, assim, quando a gente vê mulheres acompanhando e aprendendo com Jesus, se você olhar com os olhos de hoje, pode parecer pouca coisa. Mas naquela época, era um negócio escandaloso. Uma mulher sentada para aprender? Você está doido? Não existe isso. Nenhum rabino ensinava mulher nenhuma. E Jesus, ele teve ele quebrou os paradigmas naquela sociedade quando ele permitia que mulheres não só aprendessem, participassem do ministério. Então, é algo muito importante. A gente tem que olhar para Jesus. E é tão injusto, né, quando as pessoas falam, pô, Jesus, a Bíblia é machista, a Bíblia oprime a mulher. Isso é uma burrice que não tem tamanho. Por quê? Porque eles querem olhar um livro de 2000 anos atrás com uma lente de 2025. Não existe isso. Se as pessoas entendessem o que era a situação da mulher naquela época, eles entenderam o risco que Jesus corria por colocar mulheres para ser discípula. Então, a gente pode falar muito sobre isso, mas nosso tempo encerrou. E eu queria que vocês estivessem, né, gente? A gente acabou estourando um pouquinho o tempo, então nós vamos só orar. Mas eu quero que você adore ao Senhor na sua casa, que você pense sobre isso nesse momento. Vamos ficar de pé, amém? Não conseguimos terminar. Mas nós vamos continuar, então, na próxima aula, falando sobre a crucificação de Jesus. E eu tenho aprendido muito, sabe? Tem sido um dos momentos, assim, que eu sei que tem sido divisor de águas da minha vida, aprender sobre a cruz. E quanto mais eu estudo, mais coisa tem. Quanto mais eu estudo, mais coisa tem. Eu estou tendo que escolher muita coisa para falar, porque é muito profundo. A cruz é algo muito profundo. Amém? Feche seus olhos. Coloque toda a sua devoção